nosso podcast. O meu nome é Maria, eu sou psicóloga clínica e gosto aqui de fazer esse momento com você para a gente conversar e falar sobre temas do mundo feminino. Mas eu não faço isso sozinha, eu tenho a minha outra amiga psique também, embarcando nesse projeto. Então, Susan, dá aí um oi para a galera. Oiê, como é que vocês estão? A gente está chegando aqui para trazer mais um podcast, né? Com temas aí para fazer pensar, temas reflexivos que fazem parte do nosso cotidiano, né? Enquanto psicólogas, são temas que a gente sempre trabalha com os pacientes. E o tema de hoje surgiu numa conversa durante um café. A gente estava tomando um café, eu e a Maria. E aí, a gente falando das nossas questões e questões que a gente sentia dificuldade em alguns momentos na vida, ou a gente meio que criava algumas histórias na nossa cabeça, e aí a gente parou, olhou uma para outra e olha só, como a gente também precisa se trabalhar nesse sentido e nesse aspecto, né? E o tema de hoje é comunicação, minha gente. A gente vai trazer esse tema aí para a gente refletir um pouquinho, para a gente pensar um pouquinho sobre a importância de falar que é óbvio e que muitas vezes para a gente o outro já está entendendo, mas que se a gente não falar, ele não tem obrigação de entender, né? Exatamente. E a gente pensou nesse tema não só por conta da gente ter tocado nesse assunto, assim, foi bem livre, simplesmente apareceu e aí a gente achou que era muito interessante trazer, mas também pela nossa experiência clínica, porque essa questão da comunicação, ela aparece em absolutamente tudo. Então, ela vai aparecer em questões de trabalho, em relacionamento e até nos processos quando a gente está lidando com as nossas emoções. Então, a gente conseguir comunicar o que a gente está sentindo, até mesmo só na terapia, mesmo que não envolva outras pessoas, mas poder comunicar para o teu terapeuta, para o teu psicólogo o que você está sentindo, que emoção você presenciou, o que está passando pela tua cabeça, isso tudo depende da comunicação. E para a gente conseguir comunicar, existem várias coisas que podem nos dificultar no meio do caminho. Eu vejo que, bom, primeiro, antes de comunicar, eu preciso identificar o que está acontecendo na situação, e muitas vezes esse movimento a gente não faz. A gente não para Uhum. identificar, e aí é nesses momentos que a gente se atropela e pode até interpretar a situação ou o que aconteceu ali de uma forma errada. Não foi exatamente aquilo que aconteceu. Mas como eu não tive tempo, eu não me dei o tempo para dar um passo para trás, primeiro analisar a situação e depois me comunicar, que a comunicação não sai de forma assertiva. Isso acho que tem total relação, na verdade, né? E acho que vai ter relação com isso que eu vou dizer, mas vai ter relação com muitas outras coisas, assim, que tem relação com autoconhecimento, né? Porque a partir do momento que a gente também conhece as nossas emoções e como essas emoções elas vão mexer com a gente vai conseguir fazer essa comunicação de forma mais assertiva, né? A gente vai conseguir chegar no outro de forma mais, eh, eu acho que objetiva, né? Seria o termo até. E o quanto que a gente tem essa dificuldade, assim, de entender muitas vezes que essas sensações e que esses sentimentos que a gente tem, eles têm relação com a nossa história, eles têm relação com a nossa relação com o outro, com o que a gente espera desse outro, né? A gente cria muitas expectativas, tanto sociais quanto emocionais, de relação, de trabalho, de família, dentro das nossas amizades, né? Cada núcleo que a gente vive, a gente vai criando muitas expectativas e muitas vezes, dependendo do tempo que a gente já está nessas relações, a gente acredita que a gente não precisa comunicar mais, né? Que o outro ele vai adivinhar aquilo que a gente quer, ou que a gente está pensando, ou como a gente está se sentindo. E isso é um exercício muito difícil de fazer, né? De a gente comunicar, porque
Um tempo atrás eu dizia assim, nossa, mas eu tenho preguiça de ter que falar sempre a mesma coisa, né? E realmente, às vezes a gente tem preguiça. E é muito parecido com educar até um filho, tava pensando aqui, né? De falar várias vezes a mesma coisa, de repetir várias vezes a mesma coisa, de dizer os nãos para o outro, que muitas vezes a gente precisa aprender a dizer, que é difícil, mas de lembrar que essa comunicação ela precisa acontecer. Eu vejo que muitas vezes a gente esquece disso, na prática mesmo. E aí a gente, realmente, como você falou, por conta de ter um relacionamento mais longo, conhecer bem aquela pessoa, a gente acredita que ela vai saber tudo e que ela vai conseguir perceber nas entrelinhas. E Uhum, aí a gente cai muito naquilo de que a gente escuta muito, não só da clínica, mas na vida, assim, das pessoas falarem, ah. E isso até, inclusive, me veio agora que tem bastante piadinha, assim, na internet, no Instagram, que parece eles tirando onda disso, mas que a mulher, ela fica quieta, ela fica ali emburrada, para o homem perceber que ela não gostou de alguma coisa, e na cabeça lá do homem ele tá pensando em outra coisa, ele não percebeu nada e tudo mais. Então, utilizam ali como uma comédia, algo para rir. Mas realmente, se a gente uhum, for pensar de uma forma mais séria, isso pode acabar acontecendo. A gente acha que o outro vai perceber uma expressão facial, ou um silêncio, ou um descontentamento sem a gente verbalizar de fato. O outro provavelmente não vai perceber, ou mesmo que ele perceba, ele pode acabar supondo ali naquele momento que é por uma outra coisa. E aí não vai ficar clara a situação. E aí a gente uhum, entra em algo que a gente trabalha bastante na terapia que eu utilizo, que é a cognitivo-comportamental. A gente fala das distorções cognitivas, que é aquele momento em que eu distorço uma situação na minha cabeça, sem querer, é quase automático, muitas vezes a gente nem percebe, e eu levo aquilo uhum, ali como se fosse uma verdade. Então eu posso olhar uma pessoa que, eu tô conversando com ela e daqui a pouco a expressão dela fecha, ela ficou mais séria. Eu posso olhar e já supor na minha cabeça, fazer uma leitura mental, que é o nome, eu vou olhar e falar assim: ela emburrou. Deve ser por conta disso aqui que eu falei. Na minha cabeça eu já vou pensar isso. uhum, Ao invés de eu simplesmente perguntar: eu vi que você ficou um pouco mais quieto. O que que aconteceu? Eu falei alguma coisa que você não gostou? Tá tudo bem? E às vezes, sei lá, a pessoa se lembrou de uma outra coisa que não tem nada a ver com o que a gente conversou e aquilo ali trouxe uma emoção e ela se fechou. E não tem nada a ver uhum. com aquilo que está acontecendo. Então, como é importante a gente realmente conseguir perguntar quando a gente está em dúvida do que está acontecendo, e quando nós somos o objeto de dúvida, a gente poder também verbalizar aquilo que a gente quer, aquilo que a gente gostaria, ou o contrário também, o que a pessoa falou que eu não gostaria que ela tivesse falado, o que eu não gostaria que ela tivesse feito, enfim. E aí eu acho que essa questão até que tu trouxesse lá no início da tua fala ali dos estereótipos mesmo, né? De que a mulher que fala muito às vezes não comunica nada, né? E isso uma situação que às vezes a gente precisa até se trabalhar, né? Enquanto pessoa, e é algo que eu tenho dentro da minha história, dentro da minha casa, dentro das minhas relações, eu vejo muito isso, assim, enquanto que eu precisei, em muitos momentos, trabalhar em mim essa fala mais objetiva, né? Porque a gente tem essa, e aí eu fiz essa relação ali que tu fala antes, da mulher e do homem, né? Que o homem às vezes é o que fica mais fechado, é o que fica mais em silêncio, a mulher fala, ou quando a mulher fala muito, às vezes ela também já cansou de falar e prefere não falar mais e também fica em silêncio. Mas o quanto a gente precisa também encontrar esse meio termo, assim, né? Porque o falar demais, só por falar, também não comunica muita coisa, né? A pessoa acaba se perdendo. E o não falar, só esperar que o outro identifique na gente o que a gente quer dizer através da nossa expressão é muito difícil, né? Porque o que está dentro da nossa cabeça só a gente sabe. Então, é encontrar esse meio termo onde a gente consegue ser claro, onde a gente consegue ser objetivo, onde a gente consegue realmente falar daquilo que a gente precisa e passar o recado que a gente tem para passar. Uhum. E acho que quando tu falas ali de perguntar também, né? Poxa,
fiquei com a dúvida, eu não sei se realmente a pessoa entendeu, se a pessoa não entendeu, se ela só viajou e não estava mais nem ali quando eu estava falando. É importante, né? A gente também entender que perguntar para o outro como ele recebeu aquilo que a gente levou para ele é importante, perguntar se ele entendeu, né? E fazer essas duas, acho que esses dois lados, assim, tanto de comunicar quanto de questionar. Uhum. Sim, eu percebo que acaba sendo muito cruel com os dois lados, quando a comunicação não está muito alinhada, muito clara, porque aquela pessoa que está esperando que o outro suponha, ela fica muito magoada, porque, como que o outro não entendeu que era isso que eu queria? Como que, nossa, a gente tem um casamento de muito tempo, como que ele já não sabe que isso é cruel com essa pessoa. E muitas vezes com o outro também. Porque se o outro, ele não presta tanta atenção naquele aspecto, para ele aquilo ali não é extremamente importante, ele não vai perceber. E aí a outra pessoa vai Uhum, estar chateada com ele não sabe por quê, a outra pessoa tá ali com as expectativas quebradas, todo mundo acaba ficando infeliz e ninguém se comunica. E aí, quanto é importante a gente lembrar exatamente isso, a gente precisa falar. O óbvio, ele também precisa ser dito. E aí, muitas vezes, é porque é o nosso óbvio, não é exatamente o óbvio da outra pessoa. Para mim, pode estar extremamente claro, para o outro pode ser que não. E aí, como uhum, eu comuniquei ali, eu vejo essa diferença daquilo que a gente dá importância. Então, eu me lembro, assim, de uma paciente que trouxe uma demanda de quando os aniversários eram importantes para ela. Ela tinha esse ritual de aniversário, ela gostava de toda uma preparação. Só que o parceiro dela, não. Ele veio de uma família que o aniversário meio que passava batido, eles não davam muita bola. E aí, quando chegava no aniversário dela, ela tinha toda uma expectativa que ele fosse fazer várias coisas, sabe? E fizesse toda ali uma preparação. E não acontecia, porque uhum, para ele não era algo importante. E aí a gente conversou quanto que era agora muito crucial que ela começasse a verbalizar isso para ele. Ó, isso para mim é muito importante. Você acha que ano que vem a gente poderia fazer diferente? Por que não comunicar o outro? E para ele foi uhum, muito inesperado ouvir isso dela. Ele ficou muito surpreso, assim. Nossa, eu não imaginava que isso era tão importante para você e que te machucava tanto quando eu não fazia. Nossa, me desculpa, da próxima vez eu vou fazer uhum. diferente. E aí, algo que parecia um bicho de sete cabeças, no outro ano já virou uma coisa bem mais simples para os dois. É engraçado, estamos falando, eu comecei a rir, porque eu passei por essa situação no meu relacionamento, né? E aí também, assim, eu percebi que é, foi motivo de conversa, né? Foi motivo de estresse, porque antes de comunicar eu criei a expectativa, e aí, nossa, não aconteceu. E aí fiquei frustrada. Então, assim, o quanto que realmente, a partir da comunicação, e aí, por isso que a comunicação ela tem que ser muito objetiva, né? Porque ela pode também criar mais uma confusão, né? E agora eu tô falando da minha história, assim, porque quando aconteceu comigo, primeiro eu fiquei muito chateada, assim, eu realmente é, briguei. Eu falei, como assim? Eu faço pra ti, tu não faz pra mim, o que que é isso? Tu não tá entendendo o que eu quero, né? E lógico, depois a gente conseguiu sentar, conseguiu conversar, conseguiu entender o quanto que isso era significativo, quanto que tinha relação com aquilo que a gente também queria passar para os nossos filhos, né? Dentro aqui da minha história, né? Do que eu vivo. Então, cada situação é uma situação. Mas quando tu foi falando, eu pensei, meu Deus, será que a Maria me atendeu e eu não sei? Será que ela tá falando de mim agora? Mas foi muito isso, assim. E, e aí, eu estava até pensando aqui sobre quanto que a comunicação. Eu estava fazendo a relação, na verdade, da comunicação entre pais e filhos, muitas vezes, né? E principalmente na fase da adolescência, assim, quando a gente percebe que é, a criança deixa de ser criança, mas ainda não é adulta, e aí ela também não está se entendendo ainda, mas ela precisa comunicar o que ela está sentindo para os pais, e o quanto que esses pais também, muitas vezes
criam suposições, hipóteses e vão viajando, às vezes, nessas expectativas ou nessas idealizações, né? E que, na verdade, nem se concretizam, mas e aí acaba surgindo um ruído muito grande nessa relação, né? Porque aí o filho que está sentindo que está mudando não consegue falar isso para o pai, porque o pai acaba não dando essa abertura. E da mesma forma, os pais também não conseguem chegar e ouvir o filho que também não se sente à vontade para falar, porque acha que vai levar uma bronca, porque acha que vai ser julgado, porque não é mais criança, mas também não se sente adulto para falar de igual para igual, né? Então é muito delicado, assim, né? Eu estava pensando nisso agora, assim, quando tu estavas falando ali antes, assim, o quanto que nessa fase a comunicação é importante. E eu penso, Su, assim, que é importante a gente lembrar que a comunicação não é uma coisa que a gente vai fazer uma vez só e tá feito. Uhum, Então, eu vou falar uma vez para a pessoa que eu não gosto daquilo, que eu gostaria que ela fizesse tal coisa. Pronto, tá resolvido. Eu nunca mais vou precisar tocar no assunto. Não é assim que funciona. Todo relacionamento que vai durar, que vai ser feliz, que as pessoas vão se sentir bem dentro dele, vai precisar que a comunicação seja feita o tempo inteiro. Então, sempre vai ter algo que a gente vai ajustar agora e daqui a pouco vai desajustar, porque é assim que a vida acontece. uhum, E sim, a gente vai ter que ter aquela conversa de novo. Ah, Maria, mas que coisa, a gente já tá há 10 anos juntos, eu vou ter que falar de novo pra ele que isso aqui me incomoda? Vai, vai ter que falar de novo, porque é assim que funciona. As pessoas vão se esquecendo, outras coisas vão ficando no caminho, a gente vai mudando também, então a gente vai ter que Eu ia falar comunicar, isso agora. Aham. A né? A gente também mudança. muda as nossas necessidades, né? E aí, Uhum. quando a gente muda a nossa necessidade, a gente também precisa comunicar. Olha, eu acho que isso aqui talvez não seja mais tão importante, talvez agora a gente possa pensar nisso, né? Uhum, exato. E aí, quando você fala ali das pessoas mais novas, adolescentes, crianças, eu vejo, assim, na clínica, quando. Hoje eu não atendo mais crianças, mas tinha uma época que eu atendia, e aí, quando ficava claro, assim, que nas casas, nas famílias, em que essa comunicação era muito clara e que essas crianças se sentiam confortáveis para falar o que elas estavam sentindo. Era outra relação com as emoções, com as vivências. Elas se sentiam confiantes de trazer para casa os pontos. Assim como quando se tornavam adolescentes, né? Se lá na infância elas tinham esse acolhimento, essa conversa, essa objetividade, essa abertura, na adolescência vai ficar muito fácil. E na vida adulta Uhum. também. Então, isso é algo que eu também trabalho com os pacientes. Se essa comunicação não te foi ensinada, agora você vai ter que aprender do zero. Eu vim de uma casa em que a gente não conversava, a gente fazia o tratamento do silêncio. Ficava todo mundo quieto, emburrado um com o outro, e depois simplesmente passava. A gente não pedia desculpas, a gente não conversava sobre o que acontecia, a gente só simplesmente deixava. Como vai ser Uhum. difícil para mim numa vivência nova, num novo relacionamento, no trabalho, enfim, eu consegui comunicar as minhas necessidades, porque eu vim de um local onde as pessoas não faziam isso. Então, como é importante dentro das famílias a gente já aprender isso, criar essa base que a pessoa vai levar para o resto da vida dela. E aí a gente entra nas relações sociais, que são as relações que a gente constrói fora da casa, né? Onde a gente vai entrar em choque com as diversas formas de histórias que se apresentam, né? E aí identificar isso no outro, né? Como é que o outro lida com tal situação? Como é que eu vou chegar para conversar sobre um determinado assunto com essa pessoa, né? De que forma que eu consigo abordar no meu espaço de trabalho situações que estão me incomodando, né? Ou numa relação de amizade que será que a pessoa vai entender se eu falar para ela que eu não gostei de determinada coisa, né? Como é que eu vou construir essas novas relações? Elas sempre vão ter relação com a história, né, com a primeira relação que a gente tem, que é a nossa relação familiar, né? E a gente sempre vai levar essa herança junto com a gente, porque acho que por mais que a gente saiba que é importante mudar algumas crenças que a gente tem, e essas crenças a gente constitui lá na família,
o quanto também que a gente vai reformulando essas nossas crenças e vai se modificando conforme a gente vai se relacionando fora, né? E Hum, aí vai, e aí a nossa comunicação muda, a nossa forma de enxergar as coisas muda, por isso que eu acho que é tão importante a gente entender que a gente está em constante mudança o tempo inteiro, né? A gente não, daqui a 5 minutos eu não vou mais ser a Susan que está aqui agora, eu vou ser uma outra Susan, que pensou diferente de uma forma que não pensava antes, numa situação, né? E vai se relacionar talvez com uma pessoa e vai olhar diferente para ela porque conseguiu pensar naquilo que tinha relação com aquela pessoa. Então, assim, fiz meio que um nó aqui, mas é isso, assim, a gente está o tempo inteiro nessa caminhada e nesse ir e vir que não é muito voltar, mas é pegar aquela aprendizagem lá de trás e construir uma nova aprendizagem e aí usar ela na nossa comunicação, né? uhum, sim. Me veio duas coisas na cabeça conforme você estava falando. Sim, e veio na minha cabeça dois pontos aqui conforme você falava. O primeiro dessa questão de como a gente vai mudando e a gente conseguir aceitar isso também. Porque eu vejo uma dificuldade dos dois lados da comunicação, assim, a Uhum, pessoa ela costumava gostar daquilo, agora ela não gosta mais. Como assim? Como assim você não é aquela pessoa constante o tempo inteiro? A gente não vai ser constante, a gente vai mudar. E aí, claro, isso é muito difícil, porque às vezes isso vai acabar criando rupturas. Então pode ser que eu mude muito e aquela outra pessoa não. E aí a gente não tá uhum, mais no mesmo compasso, a gente não se encaixa mais. E aí, muitas vezes, esse relacionamento vai acabar não acontecendo mais. E aí eu não tô falando nem de relacionamento amoroso, eu tô falando de amizades, de família. Isso pode acabar acontecendo. A gente vai mudando e ciclos diferentes de vida, uhum, momentos diferentes, gostos diferentes. Isso acaba acontecendo. É algo duro, mas que a gente acaba tendo que aceitar. E o uhum, segundo ponto que me veio é essa questão de como a gente precisa também trabalhar a nossa culpa em relação à comunicação. Porque a gente está falando aqui, nossa ideia ao falar sobre o tema é que você que esteja ouvindo possa refletir sobre isso e, quem sabe, começar um processo de mudança na tua comunicação. Mas também entendendo que, como eu falei antes, se você não tinha uma boa referência de comunicação nas tuas outras relações, vai ser um pouco mais difícil de fazer esse movimento. Então também tenha paciência com você. Você vai aprender do zero uma comunicação completamente diferente. E dentro desse caminho você vai dar várias escorregadas. Então vai ter momentos que vai ser muito fácil de falar, vai ter momentos que você vai fugir da conversa, vai ter momentos que você vai falar e vai depois se culpar do jeito que você se comunicou. É um processo também. Muitas vezes a uhum, gente acha que a gente nasce sabendo das coisas. Eu tenho que nascer sabendo lidar com as minhas emoções, eu tenho que nascer sabendo me comunicar. Não é bem assim, isso tudo são coisas aprendidas. E se ninguém me ensinou, eu não tenho, eu vou ter que aprender agora, do zero, uhum, né? Então, a gente também não se culpar em relação a isso. E aí eu vejo que vai virando uma reação em cadeia quando a gente lida bem, que é muito positiva, meio que a gente vai contaminando. Então, se em casa eu começo a conversar melhor com meu parceiro, com minha parceira, ter uma comunicação melhor, eu chego no trabalho e já consigo fazer mais leveza. Eu chego numa amizade também. Então, a gente vai contaminando de forma positiva todos os nossos relacionamentos. E aí, conforme eu consigo me abrir com aquela pessoa provavelmente vai olhar e falar assim: Poxa, que legal que essa conversa que a gente teve, que legal a comunicação. E se eu fizer isso com outra pessoa? E se eu levar isso para minha própria casa? uhum. E aí vai É virando uma um corrente, ciclo, né? uma Uhum. corrente muito positiva, é bem legal. É, sim, e acho que faz todo sentido isso que tu falou, assim, né? Porque eu acredito muito que a gente é relação, né? Que a gente se constitui a partir das nossas relações, né? E, e a gente está o tempo inteiro aprendendo, né? E eu acho que principalmente a dificuldade que a gente tem na comunicação é quando a gente precisa dizer o não, né? Quando a gente tem que olhar para o outro, pôr um limite nesse outro, né? E aí eu acho que essa comunicação talvez seja a mais difícil de fazer, porque a gente não foi educado, principalmente nós mulheres, né, a dizer não para o outro, né? A gente está sempre pronta a servir, né? Servir, a sorrir, a ser gentil, né? Então, quando a gente precisa colocar esse ponto final, muitas vezes, ou
dizer um não para aquela pessoa que a gente até admira, que a gente tem um relacionamento legal, mas que a gente não concorda com tudo que ela faz ou com tudo que ela fala, o quanto que isso para a gente é difícil. Eu sinto muita dificuldade nisso, assim. Até isso foi um dos assuntos que eu e a Maria estávamos conversando antes, né, de começar a gravar o podcast, assim, que a gente, acho que enquanto sociedade, tem que se exercitar muito, né? E na forma que a gente vai colocando esses limites, assim, para não se ferir, né? Entender que quando a gente não diz não para o outro e que a gente não comunica esse não, a gente está se machucando, né? A gente está se colocando no lugar de sofrimento mesmo e de sentir algo que não é confortável, que não é legal e que não é bom. Uhum, claro. E aqui me vem bastante também um ponto que eu comentei com você antes da gente começar a gravar, e eu acho que é interessante repetir aqui para quem está ouvindo, assim, que é muitos desses movimentos que a gente vai fazer de comunicar diferente, de falar sobre os nossos limites, o que a gente quer e tudo mais, vai ser muito desconfortável. Não são conversas fáceis, não são conversas que muitas vezes serão leves, são conversas que você vai ficar desconfortável, você vai ficar ansiosa, você vai ficar tremendo, você vai sair dali Uhum, com vontade de chorar ou vai chorar durante a conversa, enfim. Tá tudo bem, não significa que a comunicação não está sendo boa ou que o relacionamento não é bom, uhum, só significa que é difícil. uhum. E se aquilo ali é uma coisa muito que eu nunca fiz antes, é uma novidade, vai ser muito mais Mais difícil. difícil ainda, claro. Claro, quanto mais eu vou fazendo, mais tranquilo vai sendo. E quanto mais naquele relacionamento a gente está acostumado a falar sobre esse tipo de coisa, esses alinhamentos, vai ficando uma conversa super tranquila. Mas geralmente no começo é extremamente desconfortável. E aí eu vejo que muitas vezes as pessoas têm dificuldade para lidar com as emoções desconfortáveis, porque acham que se Uhum, elas estão aparecendo é porque aquela situação não é boa. Então aquela conversa não é boa porque eu estou me sentindo desconfortável. E não necessariamente você está se sentindo desconfortável porque é algo novo, porque comunicar o que você sente pode ser difícil, porque você tem medo da reação do outro, mas não que a conversa esteja sendo ruim. Ela pode ser uma conversa uhum, essencial para aquele relacionamento. Ela pode mudar o relacionamento por completo. Então, quanto às uhum. nossas emoções negativas, elas não estão ali para dizer que a situação é ruim. Elas são características de outras coisas que estão acontecendo ali. É muito, a gente se acostuma, né? Eu acho que a gente vai se acostumando a não falar ou a não comunicar, e aí é mais difícil. Mas a partir do momento que a gente também faz isso, entrar na nossa rotina de vida, a gente vai lidando de uma forma mais leve, né? Com essas sensações que ficam em volta ali, esses desconfortos que acabam acontecendo. E aí, quando a gente enxerga o objetivo sendo concretizado, né? Que o objetivo, na verdade, ele está lá na frente, né? A comunicação é, digamos, uma porta para você chegar no seu objetivo. Então, quando você consegue abrir essa porta e o objetivo que você tinha ao passar pela comunicação acontece, você percebe que valeu a pena. E aí acaba se tornando cada vez mais tranquilo também você comunicar o que você sente, né? Então, Su, realmente, eu acho que todos esses pontos que a gente trouxe aqui são extremamente importantes. E a gente acaba que todo o tema que a gente traz aqui, a gente acaba tocando no tema comunicação, porque, como a gente falou lá no começo, ela está em todas as áreas da nossa vida e ela é um pilar para a nossa saúde mental, ela é extremamente importante. Mas nós fecharemos o assunto por aqui, vamos deixar aí ele rolando, quem sabe ele aparece nos outros episódios, ou se a gente sentir necessidade, a gente faz mais um episódio sobre o tema, por que não? A gente tem essa Uhum. liberdade. Mas a gente queria também comentar aqui com vocês que a gente está pensando em fazer algumas coisas diferentes, né, nos próximos episódios. A gente está experimentando. A gente entrou agora em outras plataformas. Talvez você esteja até ouvindo uma plataforma nova que a gente não utilizava antes. A gente está assim fazendo os movimentos, testando para ver o que que você acha. E nós pensamos num quadro, né, Su, para a gente utilizar a partir de agora. Se quiser explicar aí para eles como que vai funcionar. Isso, a gente está querendo interagir mais, assim, a gente quer trazer mais, né, as pessoas que escutam o podcast para participar
do nosso, do que a gente tem trazido como reflexão, ou com sugestões de temas mesmo, né, que às vezes fazem parte aí do dia a dia, e as pessoas têm sentido a necessidade, né, de falar. Então, a partir agora da próxima semana, eu e a Maria, a gente vai estar abrindo umas caixinhas de pergunta no nosso Instagram, né? Então é importante que, se você ainda não segue, vai lá, segue a gente, né? O meu é psi_Susan Spring, o da Maria é psi_ Maria Stolfi, psi Maria Stolfi. E segue lá, comenta quando a gente abrir as caixinhas de pergunta, participa, interage. Quem sabe a sua sugestão ou a sua pergunta vai aparecer aí nos próximos podcasts. A gente lembra ainda que o nosso podcast ele não substitui uma terapia, né? A gente traz vários assuntos aqui que surgem em processos terapêuticos de pacientes diferentes, né? Mas que cada um vai enxergar e vai trabalhar essas questões dentro da sua própria realidade. Então, assim, a gente busca falar de uma forma mais genérica aqui. Mas se algum assunto mexeu com você, te trouxe alguma forma de desconforto, ou te fez refletir um pouco mais do que, né, o normal, o habitual, procure terapia, né? Procure se entender, procure o seu autoconhecimento mesmo. E aí a gente está aí disponível para você marcar ou agendar um horário com a gente também. Eu espero que você interaja conosco lá no Instagram, manda lá teu questionamento, tua pergunta. Caso você não tenha essa rede social, você também pode enviar um e-mail para nós. O nosso e-mail é entrecafés, sem acento, né? entrecaféspod@gmail.com. Você também pode mandar lá, se você não tiver, né, a rede social do Instagram. E aí a gente espera essa tua interação, mas qualquer coisa também você pode mandar lá no nosso direct ou pode mandar aqui pela plataforma mesmo. E aí a gente se vê no próximo episódio. É isso aí, Maria. Então, uma boa semana, um bom final de semana aí para vocês e até o próximo. Até mais!